Olá, estamos mais uma vez começando o podcast idealizado pelo Cindy Verde. É uma novidade, né, Gleice? Exatamente, no mercado e na Federação da Indústria, na qual agradecemos também o apoio que eles nos têm dado. E hoje estamos aqui com mais um associado, Cindy Verde, divulgando também mais essa empresa. É um mercado voltado para inovação, não é isso? Estamos aqui hoje com o Bernardo Andrade, da Lista Green. Bem-vindo, Bernardo, obrigado por ter aceito o convite. E aqui ao meu lado está o Gleison, além de associado, também é diretor do Cindy Verde. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite, Mark e Gleidson. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco sobre a Lista Green, como nasceu essa iniciativa, que na verdade é um sonho que eu acredito que muita gente compartilha ele e pode estar junto com a gente. Nós vamos aqui, gostaríamos, né, de que você expusesse tanto como nasceu, quantos anos tem essa sua empresa, essa ideia fantástica. A gente estava aqui nos bastidores conversando anteriormente. E quanto tempo você tem de empresa já, dessa empresa? Bom, a empresa constituída há cerca de 2 anos, mas a ideia ela já vem sendo amadurecida já desde 2019, 2020, começando os primeiros passos ali na incubação da UES. A gente fez um programa de incubação na UES que foi praticamente o pontapé inicial, digamos, para poder colocar em prática uma ideia que foi surgindo quando eu trabalhava como arquiteto e Ah, urbanista. você é arquiteto, Isso. formado aqui mesmo no Ceará? Sim, formado pela Unifor. Ah, legal. Inclusive, foi ali que nasceu um desejo de trabalhar com sustentabilidade. Com casas sustentáveis? Ou Isso, tudo? com arquitetura sustentável, Arquitetura. mais especificamente com bioconstrução e arquitetura bioclimática, que é o que a gente chama de construções naturais, talvez, ou São aquelas casas com tijolos ecológicos, é isso? Desde pensar na fossa séptica, é isso? exatamente. Eu fiz um estágio voluntário com uma empresa americana que me apaixonei depois de assistir um documentário que se chama Guerreiro do Lixo. E o arquiteto americano Michael Reynolds constrói casas com 6 princípios, baseados nas melhores práticas para reduzir o impacto do ser humano, principalmente na sua construção, na sua residência. Como é que ela pode ser o mais autônoma e mais sustentável possível. Então, esses 6 princípios eu adaptei, trouxe para a construção de um projeto de pesquisa dentro da Unifor, fui bolsista lá por 2 anos, e quando concluí a minha formação, fiz a construção dessa casa, mais um pouco Essa casa projeto você materializou. Exatamente. Então, Você construiu ela onde? na divisa do Eusébio com Aquiraz, na verdade já é Sim. Aquiraz ali, Do médio ali, depois da ponte ali. Indo pela César 40. direção a BR-116, Sim, quantos no metros Camará. quadrados, assim, o mínimo que se tem para ter um modelo desse, né? Que foi pensado para uma família, para um casal tem Quantos filho, quartos? quantos quartos, assim, Essa Foi- casa, conte. Essa casa, ela se chama Casa Paz, Projeto de Autoconstrução Sustentável, com protótipo, na verdade, protótipo de autoconstrução sustentável. Como era um protótipo, o objetivo dela era demonstrar o máximo de técnicas, de princípios e de materiais possíveis dentro de uma construção sustentável. Então, o Então, objetivo materiais reciclados. reciclados, reutilizados, naturais. Tem, por exemplo, em questões de madeira, a gente tinha bambu, madeira de reflorestamento, madeira de reuso, madeira de demolição, e a gente utilizou em diversas formas possíveis. Só das técnicas que a gente adaptou desse americano, tem construção com bambu, construção com pneus, construção com garrafas, construção com latinhas e uma série de outras técnicas de construção com terra, como o tijolo ecológico que você mencionou, por Sim. exemplo. O tijolo ecológico ele é prensado também numa forma ou não? Ou só o fato dele endurecer numa forma? Porque tem uns com concreto, cimento, que eles adquirem uma certa pressão, né? Esse seu que foi desenvolvido também era prensado ou não? É manual a confecção? Lá a gente aplicou 2 tipos de bloco de
construção, né? Que são o tijolo de adobe, que é De conhecido adobe, como o do barro. com barro, né? Que a gente chama de um tijolo cru, ele não é queimado. Uhum. E o tijolo ecológico, ele é chamado assim, mas o nome técnico dele é bloco de terra compactada. Então, ele é um tijolo que é prensado numa máquina, pode ser manual ou pneumático. Quanto maior a pressão, mais rígido e mais sólido fica aquele tijolo, mais resistente ele fica. E ele tem uma pequena porcentagem de cimento, não leva queima e leva 90% menos de água na sua fabricação e na sua construção. Por isso ele é considerado um tijolo ecológico. Hoje, dentro da composição que você falou, quais são os profissionais que estão envolvidos aí? Você é arquiteto, aí existe mais alguém em outra formação, ou todos fazem parte da mesma expertise aí do conhecimento, né, da arquitetura? Então, já saindo um pouco da minha história como profissional, entrando na lista Green, quando a gente sentiu a necessidade de conectar em rede diferentes profissionais e empresas, porque essa foi uma dificuldade que eu tive ao construir essa De casa, falar do mesmo tema, né? De pensar. a gente pegou e quais são as outras áreas que a gente precisa atrair para poder realmente criar algo holístico, algo completo, não só no setor da construção sustentável, porque eu já fazia projetos que eu precisava de um cara da parte de agronomia, porque eu precisava de produção de alimentos, que era um princípio que o Marco Reynolds utiliza também. Eu precisava do pessoal da engenharia ambiental, que precisava de saneamento. Eu tinha vários... Ciências também, né, assim, desse tipo de Mas já é mais para consultores, né? desse tipo de profissional, né, que também... Então, a gama de profissionais e empresas, que inclusive os nossos clientes queriam ter acesso a outros profissionais que podiam atender a demanda alimentícia deles, ou então a demanda de produtos de consumo. Então, tudo isso fez com que a gente pensasse, a gente precisa de uma plataforma que unificasse tudo isso, como se fossem as páginas amarelas, mais voltada para Dos telefones que produtos, tinha no passado. exatamente, voltado para produtos e serviços verdes. Então era uma listagem dessas empresas e desses profissionais que não tinham, você fez uma formatação nesse sentido. Deixa eu só, de empresas, deixa eu só voltar um pouquinho. Aí você disse que do projeto da universidade, aí você partiu para a construção. Aí o Gleice fez uma pergunta aqui, eu não consegui captar, mas eu vou já reformular ela aqui. A pergunta que eu te faço no momento é o seguinte: desde o início da construção, da saída do teu projeto, da materialização da casa, quanto tempo você levou para concluir só para a gente ter uma correlação de tempo, para saber na aplicabilidade da industrial se é competitivo. Quanto tempo para fazer essa casa do seu projeto? Você conseguiu? Então, essa comparação ela é interessante, mas o objetivo não era fazer uma casa competitiva comercialmente. Sim. A gente queria demonstrar técnicas que você podia construir uma casa com uma das técnicas, adaptando para a sua realidade. Um dos princípios, como por exemplo a reutilização da água, da chuva, e essa água reciclada, Demora, que porque... até 4 vezes a gente pôde utilizar ali, que é um princípio que a gente conseguiu adotar lá dos Estados Unidos. Então, tinham várias aplicações que você podia retirar ali, porque a casa era um experimento, era um laboratório. Por ela ser um laboratório, a gente construiu ela com voluntários, com os alunos, com workshops, com oficinas, e esse processo, até por conta dos recursos também, a gente não tinha recurso total, a gente contou com o apoio de vários parceiros, que inclusive hoje fazem parte da Lista Green, para poder construir a casa. Ela demorou de 2016 até 2018, meados de 2018. Então, a gente poderia ter construído talvez em 8 meses, 10 meses, se tivesse somente mão de obra contratada. Mas como a gente fazia esses mutirões e workshops, e também não tinha o recurso completo, a gente buscou, inclusive, parceiros que foram só em 2018 mesmo que a gente conseguiu para poder colocar energia solar, por exemplo. Então, a gente não queria tirar do bolso, queria envolver essas empresas
E foi um processo longo. Enquanto isso, eu estava fazendo vários outros projetos Sim. de arquitetura também, em paralelo. Aham. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa casa construída com essas várias técnicas, foi de quantos metros quadrados? 63 metros quadrados. Bem Era usual, ela né? para 2 pessoas, um Aham, casal, ou um casal e um filho pequeno no máximo. aham. E E o terreno, assim, essa é a casa, mas o terreno ali, de como é que normalmente vocês escolhem, né? Assim, pode ser feito, construído fez um em qual, estudo do é, solo? exatamente, estudo de solo e tal, é melhor, você falou ali naquela região ali, aquela região ali é uma região que tem bastante duna, né? Assim, é um solo que precisa realmente ser Um solo arenoso. arenoso. Essa estrutura ela pode ser construída em qualquer região. Então, a casa, ela tinha técnicas que precisava de um solo específico, como por exemplo, a gente fez um reboco natural, fez tinta de terra também. Isso a gente comprou a terra com uma porcentagem de argila adequada para poder fazer essas técnicas, por Uhum. exemplo. Então, o local em si, ele vai influenciar mais no tipo de fornecimento de materiais que você vai aplicar naquela construção. Mas ela foi só uma, digamos assim, a casa foi o start para eu poder ver como funciona o mercado Uhum. na realidade e ver a necessidade de poder estar conectado em rede. Então a Lista Green é essa a rede que vai fornecer tanto para outros profissionais, porque hoje eu atuo muito pouco em projetos de arquitetura, como para outras empresas que estão nascendo, como eu sei que tem muitas aqui, por exemplo, no Cindy Verde, que precisam daquela conexão com novos fornecedores, ou vendem para outras empresas, ou querem estar junto de profissionais e pessoas que pensam parecido, porque assim a gente vai se alimentando e também vai fomentando a economia sustentável e não só uma economia que visa o lucro, mas também com responsabilidade. Aí você disse que tem essa lista, que existem vários colaboradores e empresas. Essa lista, então, é nacional. Não tem só. Como vocês chamam as pessoas que pertencem a essa lista? Componentes? Não tem só componentes do Ceará, tem componentes do Brasil todo. Associados, né? A gente chama de inscritos, porque você tem a Inscrito. plataforma Certo. listagreen.com.br, onde você pode inscrever em 2 categorias, um consumidor ou um ofertante. Tem aqueles que são consumidores e ofertantes, também tem como ser ambos ao mesmo tempo. E ali, o ofertante, ele pode cadastrar diversas empresas ou atividades profissionais debaixo de um só usuário dentro da plataforma. Aqueles que utilizam a plataforma são usuários gratuitos. A gente quer abrir o leque de possibilidades para todos eles. Então, a gente entende que essa é uma forma de poder democratizar o acesso a produtos e serviços sustentáveis. A gente não quer nenhuma barreira para que novas empresas ou aquelas pessoas que são de uma atividade mais simples não entrem na nossa rede. Mas a gente também tem a categoria de membro, que esses são os grandes financiadores da Lista Green, porque o nosso modelo de negócio ele é baseado em um sistema híbrido, digamos assim. Eu gosto de associar ele, que foi uma das referências, ao Spotify. Você tem acesso a músicas, empresas que Anúncios, né? Veiculados pagos, né? que tem ali os seus anúncios e o que é gratuito não tem esse controle, mas aqueles que são assinantes, eles podem não ter esse recurso, que eles podem escolher e não assistir os anúncios e ter outras facilidades, benefícios dentro da plataforma. Deixa eu fazer uma pergunta ainda de lá da construção da casa. Como foi que vocês pensaram a parte da cerâmica? Tem a cerâmica do tijolo, tudo bem, você já explicou. Mas e a do piso e do revestimento do piso e do telhado? Teve uma pegada diferenciada para isso aí também? Para falar a verdade, essas são uma das fases de construção que a gente teve mais dificuldade de encontrar fornecedores e parceiros para poder fazer a execução do piso e também de coberta e forro. Então, a Lista Green, ela
realmente foi assim, ruminando dentro de mim por muito tempo, até realmente ter esse nome, ter esse formato que a gente está aplicando agora, que vocês conseguem ver na plataforma. Mas, para te responder, especificamente na Casa Paz, a gente utilizou refúgio de cerâmicas e porcelanato. Foi fazendo quadrilho. A gente foi Ladrilhos, fazendo, né? Como chama aquilo? a gente foi fazendo um retalho de Retalhos, diversas peças, Sei. ficou lindíssimo. Foi um trabalho que você acaba valorizando mais a mão de obra do que o material, né? Porque muitas vezes acontece de você comprar um material caríssimo para a construção da sua casa, mas você colocar lá embaixo o preço de quem vai aplicar ali, seja o pintor, seja aquela construtor, né? Então valorizar a pessoa e não aquela matéria. E também no forro a gente conseguiu aplicar de um parceiro nosso um forro de bambu Sim. no quarto e forro de madeira na sala e o maior ambiente ali que brigava sala e cozinha. A gente também tinha um isolante térmico e a telha, que era uma telha reciclada, inclusive de um parceiro aqui que a gente tem na lista Green. E essa casa ficou tão boa que ela foi comercializada. Foi, exatamente. Teve uma pessoa que gosta dessa pegada e que ofertou um dinheiro por ela. Depois de ter cumprido o seu propósito, digamos assim, a casa, que foi abrigar todo esse momento de experimento e pesquisa, inclusive gravando vídeos, tutoriais, que a gente explicou cada uma das técnicas, a gente tem no nosso canal no YouTube. A gente vendeu essa casa e foi aí que eu consegui os recursos para poder dar o start no projeto da Lista Green. Legal. Você consegue, aí hoje, a produção, você consegue produzir tipo em escala ou numa quantidade maior? Ou assim? não continuou com as casas, partiu pro Lista Green. Foi. O projeto das casas e pode ser um projeto que eu venha voltar a adotar no futuro, mas hoje eu me dedico 100% à Lista Green, com exceção de alguns trabalhos de projetos específicos, Como a arquiteto. parte que eu consigo fazer tempo extra ou no fim de semana, quando realmente é necessário. Mas o meu sonho mesmo é poder viabilizar que outros profissionais da construção sustentável, ou da produção de orgânicos, ou da produção de produtos ecológicos, ou do cuidado e preservação, que a gente chama assim a área que abriga diversas instituições que trabalham com impacto socioambiental, possam prosperar. O problema de várias atitudes e iniciativas como essa é que ela morre na praia por não ter as conexões corretas, por não conseguir vender ou comercializar o seu serviço, o seu produto em termos competitivos. Tu não tá sabendo que ele não é divulgado. Exatamente. Né? E quando você tem um grupo de pessoas ligadas em rede com um propósito, não só de consumir por consumir, só buscando o preço mais barato ou a maior comodidade, mas porque sabe que o seu dinheiro é um investimento e você está investindo nas próximas gerações, num futuro mais próspero e mais saudável para nós e para todos os outros seres vivos desse planeta, então você consegue prosperar junto com essas pessoas que têm a mesma mentalidade. Como esse programa é gravado, até para os nossos associados ou internautas que estejam acompanhando, a gente poderia lançar algumas imagens também, né? Tanto dessas fases da casa construída para a materialização do projeto. Eu acho que ficaria interessante a gente ver isso, porque eu tô aqui doido para ver, né? A foto, né? E hoje, então, a Lista Green contempla de todo o Brasil, vamos digamos assim, né? E você tem em números quantitativos, você tem quantos pertencem à Lista Green hoje? Entre empresas e ofertantes de mão de obra que fazem parte da lista. Você tem esse dado aproximado? Nós temos inúmeros ofertantes que estão no nosso banco de dados. Sim. Agora, a gente tem aqueles que a gente chama de verificados, que eles entraram e validaram as suas informações ou então colocaram as suas informações ali na lista Green. Desses verificados, são cerca de 300 profissionais, entre profissionais, empresas e instituições. No Ceará,
é mais ou menos 1/3, é onde a gente está mais forte porque é o nosso maior Mais network. divulgação. E onde a gente quer começar também, sabendo que a gente consegue validar aqui no mercado do Ceará e fazer a diferença nesses diferentes negócios e na vida de quem é consumidor, que às vezes busca uma alternativa sustentável, mas acaba indo convencional, ou então acaba consumindo aquele alimento que ela acha mais fácil no supermercado, ou então aquele produto que está na loja com uma promoção que, poxa, pro Natal ou pro aniversário só tem isso, vou comprar isso mesmo. Então, a gente está aqui querendo validar fortemente no Ceará, inclusive a gente vai fazer mais ações aqui envolvendo a rede e de forma local, até porque a gente quer fazer o impacto acontecer na ponta e não só no virtual. Então a gente quer fazer essa presença mais forte aqui para expandir em todo o Brasil. Apesar de que em todos os estados do Brasil a gente tem diferentes profissionais, empresas já cadastrados ali na lista Green. A concepção da empresa dele me fez relembrar do começo da minha empresa. Eu tenho uma empresa de 27 anos, começamos com coleta e transporte de resíduos da construção civil. Hoje faz todo tipo de resíduo, né? Mas tinha aqueles contêineres estacionários de obras e nós percebemos uma época que os nossos funcionários não tinham uma casa ou estavam em fase de adquirir, mas tinham um terreninho e tal. E eles nos pediam, porque, Gleice, nosso maior número de clientes é aqui na Aldeota, né? Tem gente que faz a reforma na casa só para trocar o piso, sei lá, o coisa do banheiro. Aí desmonta um banheiro usual, novinho, porque a cor era cinza e ele quer branco, botar branco, entendeu? Aí esses nossos funcionários no passado pediam: seu Marco, nós estamos retirando de casa tal, assim, assim, e estão inteiros, foram só desmontados e tal. Posso pegar porque desde então caminha para uma usina de reciclagem, né? Aí eu permitia que ele tirava aquela pia, que ele tirasse aquele vaso sanitário, né? E assim fomos montando a casa dos nossos funcionários, né? E você falou aí o sistema de mutirão. Era dado um sistema de mutirão também, Gleice, quando chegava na sexta-feira, a gente oportunizava ali 3 ou 4 sacos de cimento, que a gente sabia que era o que ia ser consumido naquele mutirão no final de semana, e erguia uma parede, aí se erguia um próprio banheiro para aproveitar, né? E fomos fazendo as casas do nosso, principalmente os mais antigos, né? E graças a Deus cada um conquistou sua casa de maneira bacana, ficou assim, você nem usava dessa mesma concepção. Aí me fez a minha nostalgia no passado. Mas a ideia da lista não tive, né? A ideia da lista é uma coisa formidável. Você listou os profissionais, listou as empresas que gostam dessa pegada, né? Eu tenho acompanhado isso, principalmente das casas sustentáveis, né? Dos tijolos. Eu estou seguindo no Instagram uma mulher que ela saiu de um grande centro, ela e o esposo, e resolveram morar numa fazenda, né? E eles pegaram um celeiro que tinha lá. Depois eu pego aqui o número, até te passo o nome deles no Instagram. Aí cada semana eles constroem uma parede, fizeram primeiro o telhado, se botaram debaixo, tem uma casinha de apoio perto, mas também é nessa concepção. E é tão bacana ver, rapaz. E eles vão deixando os pormenores dos preços que eles vão conseguindo. Vão fazer. Eles fizeram um banheiro todo de madeira da construção civil. Então eles foram na usina, pediram pro cara as madeiras, o cara deu, aí eles voltam pro sítio, depois vão com a saveirinho, pegam a madeira, dão tratamento, pintam antes, aí vão encaixando aí os pregos para fazer isso, a pintura para fazer aquilo, sabe? O verniz, o negócio, aí eles vão quantificando, aí eles falam: no banheiro gastamos tanto, certo? E assim, você falou nos bastidores aqui, quando a gente estava conversando, tá na moda agora, isso é que eu queria perguntar para você, essa construção, porque o vidro na reciclagem não tem muita, principalmente aqui no Ceará, eu conheço só encaminhamento para indústrias de reciclagem de vidro, mas eu não conheço a indústria. Tinha a CIV, né, que era lá do lado do Detran, da Maraponga, mas ela fechou, que ela fazia o tratamento
correta dos vidros. E hoje a gente vê construção de casa utilizando as garrafas, né? As garrafas tanto de cerveja como de refrigerante, né? Aí dá uma pré-seleção, parede toda verdinha, que a gente sabe de que determinada cerveja né? E vocês têm esse estudo também da quantidade de produtos reciclados utilizados naquela casa? Bom, os dados da Casa Paz, eu não sei mais de cabeça, porque já faz Sim, algum tempo, certo. inclusive, que o projeto findou meados de 2018. Mas a gente utilizou mais de uma centena de pneus. A gente utilizou Caramba. próximo ali de 1.000 garrafas. Não sei quantificar exatamente agora. Também algumas centenas de latinhas que a gente fez. Também alguns exemplos de parede de latinha. Isso sem contar com o impacto que a gente deixou de fazer sem utilizar uma cerâmica nova, ou um tijolo cerâmico que foi queimado, ou então um acabamento com cimento. Então, tudo isso, essa casa teve um impacto positivo e não negativo dentro do meio ambiente. E a parte de produção de energia, Sim. parte de reciclação de alimentos também, que faz parte de todo o sistema. A casa, ela se tornou um exemplo, inclusive saiu em algumas matérias, e eu meio que utilizo ela apenas só como uma forma de atrair as pessoas para poder ver a big picture, né? O grande cenário ali. A ideia de que você pode tanto viver numa casa sustentável como viver de uma forma sustentável, mesmo que a sua casa hoje não seja, mesmo que você vive num apartamento ou numa casa convencional. Isso tudo através de estar conectado com os diferentes fornecedores da Lista Green. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Como é que funciona, como é que está hoje, ou o que é que você tem aí de projeto que de repente possa ser. São duas perguntas. Primeiro, a pergunta é do projeto. Qual é o projeto que você tem assim para a área, vamos lá, de estado, prefeitura e tudo assim, o que é De que você envolver de o. envolver esses órgãos, né? E hoje, qual é a dificuldade que você tem? Quem são os parceiros hoje da Lista Green aqui no Ceará, no sentido de fóruns associados, inscritos, você falou e tudo, mas tipo, a abertura no setor público, a abertura no setor privado, a abertura com as universidades, né? Como é que você consegue andar dentro desse mercado, né? Dentro desses locais que eu citei aqui, né? Como é que está essa interação, né? Se você já chegou a falar, sei lá, com algum secretário, com alguém assim, enfim. A gente continua, vou um pouco de trás para frente, você falou das universidades, a gente continua com a nossa parceria com a Unifor Certo. e com a UES, então a gente ainda tem contato com essas duas instituições, e a gente tenta o máximo envolver ela dentro dos nossos projetos e também trazer aqueles. Hoje a Unifor mesmo tem um hub de inovação, a gente tenta ali buscar trazer esses negócios que estão nascendo para dentro da Lista Green, se eles têm essa pegada também sustentável. E quanto ao poder público, a gente vê que existe sempre uma volatilidade quando se fala de políticas públicas, né? Porque de 4 em 4 anos pode mudar e aí você não quer adotar aquela prática. Isso é um problema, inclusive, cultural, talvez, do Brasil, que você tem essa rivalidade entre o governo X e o Y. Mas a gente tem contato com diferentes atores, que a gente tenta articular sempre a melhor forma de estar trabalhando em parceria com eles de uma forma informal, porque a gente não quer estar vinculado a nenhuma linha específica de atuação política. Então, a gente quer dar todo o apoio, sempre que tiver uma política pública, por exemplo, que vai ser benéfica para a sociedade em termos ambientais e sociais, a gente quer estar próximo, mas o nosso foco mesmo é
iniciativa privada, dos pequenos e médios, principalmente, que são os que mais precisam de ajuda de uma rede desse tipo. Deixa eu aqui. Você disse que essa casa foi comercializada, né? Quem comprou certamente comprou mais pela pegada, mais pela sustentabilidade do que por tudo, digamos assim. Foi o primeiro atenção que a pessoa teve. E hoje ele permite ainda uma visitação para ver em loco, ou vocês ficaram só com filmagens e fotos para demonstrar, ou ele é adepto de não, beleza, quando quiser pode vir visitar? Infelizmente, eu não posso dizer que eles abririam a casa, apesar de que é um casal super bacana, teria que conversar com eles, mas os vídeos da Casa Paz, eles estão disponíveis na Lista Green e um material exclusivo para os membros. Ele está sendo preparado, isso, dentro do nosso, que a gente chama de Greenflix. O membro da Lista Green, ele tem acesso a alguns benefícios especiais, que um deles é o Greenflix, onde você pode assistir os nossos encontros, workshops e materiais para aqueles que são membros ofertantes, que impulsionam o seu negócio. Mais recentemente, a gente fez um e-book com 40 ferramentas para impulsionar o seu negócio gratuitamente. Então, esse tipo de iniciativa que a gente tem dentro da nossa rede com os membros é algo que, por exemplo, seria inviável para eles terem sem o apoio de uma rede desse tipo, né, para poder adquirir um material desse, ou então de ter a infraestrutura para poder ter mentores para desenvolver o seu negócio, por exemplo. E, de qualquer forma, é também uma forma deles financiarem o crescimento da rede. A Lista Green hoje, por mais que ela tenha já um número significativo, mas a gente quer ter milhões de empresas ali dentro. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Qual é o pensamento da Lista Green para daqui a 5 ou 10 anos? O nosso objetivo é, inclusive, não ficar circunscrito aqui no Brasil. A Lista Green já nasceu com o objetivo de mundo afora, ir para o mundo, primeiro talvez aqui na América Latina, pela nossa proximidade geográfica e também da proximidade da língua portuguesa, ter muito ali. Então, empresas brasileiras atuarem em empresas da América Latina e vice-versa. Então, poder fazer essa rede expandir aqui primeiro e, inclusive, aplicando um dos princípios da sustentabilidade em termos de geopolítica internacional, que é o nearshore, né? Não você contratar ou consumir de empresas que são de países longínquos, né? Que vai ter muito gasto de energia para poder transportar aquele produto ou aquele insumo. Então, você procurar empresas que são próximas do seu país, isso é um princípio que é importante se atentar. E a Lista Green, como ela tem esse objetivo de focar nos membros, o nosso maior cliente não é o anunciante, são os membros. Então, eles que têm o controle sobre a Lista Green. Esse é um dos princípios que a gente quer adotar do começo ao fim, que a gente não vai vender os seus dados para lucrar com eles, a gente não vai te empurrar anúncios que você não quer e não vai manipular certos algoritmos para te induzir a uma certa ação. Você tem o controle da Lista Green porque você é realmente parte da rede, você não é usado pela rede da Lista Green. Esse é um dos princípios que a gente está ali contrapondo com redes sociais, por exemplo. A gente fez um artigo sobre redes sociais e redes intencionais. Nós somos uma rede intencional. E como foi a aproximação com o Cindy Verde? Conta um pouquinho aí pra gente. Como foi que nós nos aproximamos, assim? Como foi? Então, teve um Expo Recicla no ano passado, onde a gente foi convidado. A gente conheceu primeiro, a gente conversou e foi convidado para participar. E então a gente viu o valor que existe na Cindy Verde para poder realmente alcançar o nosso propósito em conjunto com o propósito de vocês, que estão muito mais ligados com a parte de reciclagem em si. E como essa é uma área muito importante, pessoalmente, por exemplo, que eu sei que o impacto do plástico de uso único, ele é enorme, até por uma questão de educação, mas a gente não pode jogar tudo nas costas de que o plástico só está no meio ambiente porque tem alguém mal educado que jogou fora. Não, essa responsabilidade também é minha. Eu estou consumindo plástico de uso único, um canudo que só vou utilizar ali
para uma certa bebida, ou um copo plástico que depois vai passar centenas e centenas de Pra se anos decompor. e eu só usei por 30 segundos para beber uma água. Então, tudo isso é responsabilidade nossa. Não dá para transferir para o poder público ou então para aquela pessoa abstrata que ninguém sabe se foi o seu próprio copo plástico que rasgou no saco lá quando o lixeiro foi tirar e caiu no bueiro e aparou lá na Praia do Futuro. E eu que sou surfista, eu vi esse crescimento de plástico na praia, então eu não consigo ficar parado enquanto vejo um monte de lixo cada ano que passa aumentando. E aí, Gleice? Não, interessante, né? A gente conhecer aí a lista Green dentro dos nossos associados. Eu particularmente não conhecia, assim, e você vê que a interação que tem, assim, do conhecimento mútuo e da intenção mútua de chegar a um denominador comum que é a sustentabilidade, que é a reciclagem, né? Então, eu realmente agradeço, fiquei bem impressionado. Depois eu vou dar uma pesquisada, vou olhar um Eu vídeo. também. Eu tô Toda nessa vez que eu ânsia. passar ali na divisa ali de Fortaleza, do Eusébio, eu vou ficar procurando Cadê a cadê casa? a casa, será que é aquela? Mas eu vou dar uma olhadinha no Instagram, no As redes YouTube, sociais. para poder entender mais um pouco. Mas achei interessante, Legal. bacana. Eu queria deixar aqui um presente para o Cindy Verde, né? Opa, Que a gente tem alguns produtos exclusivos para os membros, que inclusive são fornecedores da Instagram que a gente consegue produzir. Por exemplo, esse canudo reutilizável aqui, com a de marca da Instagram. de E inox. tem outros produtos aqui que a gente também Isso aqui deixou é uma Para escovinha, né? vocês. Escovinha, né? Isso, é para limpar ele Você dentro. pode tomar qualquer líquido aí, quente, Quente, frio. viu? Sim, sim. Aí vocês que Certeza. desenvolveram isso aqui ou um integrante da Lista Green que fez? Uma das empresas da Instagram, a gente pediu para eles fazerem personalizados para gente. Ah, massa. Então, esse é um dos produtos que a gente tem disponível para os membros. É algo exclusivo para os Interessante. membros. Então, se você quiser ser membro, a partir de um valor até quase que simbólico de R$10 por mês, você já pode se tornar membro e contribuir com a acompanhar lista isso. Green. Pronto. Interessante, bacana. Então o Cindy Verde também pode fazer parte de lá. Exatamente. Então nós vamos nos associar. Obrigado, viu, pelo convite. E em contrapartida também, essa caneca, que é para simbolizar o momento, gostaríamos que você levasse um mimo também de Cindy Verde, um presente de Cindy Verde para você. E no mais é um agradecimento. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Eu tô de boca aberta aqui com o tanto de pensamento, de gente pensante, né? A gente acha que a sustentabilidade, o setor da reciclagem ainda tem muito para evoluir, mas a gente renova. Eu confesso que saio daqui renovado com a minha vontade de trabalhar pelo setor. E assim, cara, tu falou tanta palavra aí que vixe, meu irmão, eu fui lá longe, eu falei, meu irmão, tem que estudar mais, né? Porque esse é o nosso setor, né? É a inovação, é o estudo constante, que foi uma palavra, Bernardo, se você acompanhar nas séries anteriores do nosso podcast, são palavras unânimes que foram faladas por quem aí sentou, sabe? E essa é eu sou geólogo de formação, certo? Além de administrador, sou geólogo também. Mas o que muito me encanta, se hoje eu fosse escolher uma profissão mesmo, eu gostaria também de uma área ligada nessa construção, ou engenharia civil, ou arquitetura, e também nessa pegada sustentável, nessa pegada de verde, né? Então, muito obrigado por ter aceito esse momento. Ó, eu quero, mexendo aqui na sacolinha, curioso que sou, Sim. encontrei aqui uma escova muito interessante. Isso é bambu? Pois é, o bambu é um material fantástico, né? Desde a construção, mobiliário, ou então, como eu tô aqui com o óculos ou a escova, são exemplos que a gente tem na lista Green de produtos, né? Isso aqui. Isso é comercializado. Esse seu óculos é comercializado na lista Green. Exato. E esse desodorantinho que eu vi. Tava aqui dentro? Não, tava aí dentro. Sim, eu deixei alguns produtos para vocês surpresa, conhecerem. né? Só que eu não sei se isso era surpresa, já acabei aqui surpresa, mas bem interessante. Então, quer dizer, no momento que você se cadastra lá e está ouvindo um associado, você já praticamente se adquire um kit desse. É assim ou
A gente tem os produtos exclusivos da Lista Green. Certo. Os outros produtos a gente tem disponível dentro da rede, né? Uhum. Então, inclusive, é um dos benefícios do membro é adquirir esses produtos com desconto. Interessante. Ó, aqui tem um recadinho escrito aqui para o Cindy Verde. Obrigado por fazer parte desta rede. Bernardo, listagreen.com.br, @listagreen_, e o telefone 859-8879-3205. Então é um prazer ter você conosco. Obrigado. Obrigado. Muito bom, cara. Muito bom.